Bom, dando continuidade na revisão, terceira videoaula, vamos falar sobre eliminação intestinal. Então, revisando a anatomia do sistema digestivo, né, a gente tem aqui, né, o esôfago, o estômago, o duodeno, o intestino delgado, né, a gente tem o intestino grosso, né, o sigmoide, o reto e o ânus. Né? Então, aqui, ó, esôfago, estômago, duodeno, a gente tem todo o intestino delgado, aí ele começa a fazer o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide, o reto e o ânus. Quais os fatores que podem levar a uma alteração da função intestinal, né? Mudança de hábito alimentar, mudança de atividade, algumas doenças que envolvem o trato gastrointestinal, alguma alteração emocional e estímulos visuais, auditivos e olfativos podem alterar a função intestinal. Então, alguém que tem uma função intestinal normal, regular, pode vir a ter uma função irregular ou uma constipação intestinal, as fezes mais ressecadas ou as fezes líquidas. Então, vários fatores podem alterar o organismo nesse sentido. Sempre que a gente for fazer um procedimento relacionado ao esvaziamento intestinal, a gente tem que pensar na privacidade, então utilizar biombo se necessário. Caso haja impossibilidade de levar o paciente até o vaso sanitário, sempre oferecer uma comadre forrada com papel ou plástico, porque quando a gente tem uma comadre de aço inox, por exemplo, ela é muito gelada. Sempre oferecer higiene após a evacuação com papel ou água e sabão, né, para proceder à higiene. E não esquecer que se o paciente ele se limpou, né, ele fez o procedimento da higiene, auxiliou, a gente tem que disponibilizar água e sabão para ele lavar as mãos dele, né? Às vezes a gente esquece disso. Sempre finalizar o procedimento higienizando a comadre, né, e deixando o paciente confortável e limpo, né? O profissional tem que usar o EPI, né? Então, usar as luvas de procedimento e um avental, se for o caso, e proceder à lavagem das mãos sempre antes e após o procedimento, registrando tudo isso no prontuário através da anotação de enfermagem. Na anotação de enfermagem, o que é preciso ter? A data sempre da última evacuação. Então, quando foi a última evacuação daquele paciente? Para a gente saber se ele está há muitos dias sem evacuar, se tem que tomar algum procedimento, né? Fazer algum procedimento. Qual é a frequência da evacuação? Qual é a consistência? Então, se as fezes estão endurecidas, normais, pastosa, semipastosa, semilíquida ou líquida. A cor, se ela é marrom, se tem raios de sangue, né? Se tem aspecto de melena, aquelas fezes escuras, quase negras, né? Praticamente negras, com odor característico. E a quantidade, né? Pequena, média ou grande quantidade. As terminologias relacionadas ao processo de eliminação intestinal. A diarreia, né, que é o aumento da frequência da defecação, então eu apresento várias vezes. A constipação, que é quando eu tenho uma menor frequência na defecação ou a evacuação está difícil ou bem ressecada. Flatos são os gases intestinais, né? Os gases que a gente solta, né? Um nome bonito para eles são flatos, tá bom? Não aquele outro nome mais utilizado. Meteorismo ou flatulência é quando a gente retém esses gases que deveriam sair e a gente retém. O tenesmo é uma tentativa inútil de evacuação. Eu vou lá, tento, mas não consigo. Incontinência fecal é quando eu não controlo a vontade de evacuar, então o meu esfíncter anal não tenho controle sobre ele. Melena é quando as fezes estão bem escuras, negras e fétidas, com o sangue já digerido, coagulado. Enterorragia é quando eu tenho fezes com sangue vivo, né? Ou seja,
Eu tenho saída de sangue vivo pelo ânus junto com as fezes. Então, é indicativo de uma hemorragia, de um sangramento mais baixo, né? Mais próximo da saída. O cateterismo retal, quando que eu preciso fazer? Quando eu preciso aliviar uma distensão abdominal por excesso de gases, por exemplo, ou quando eu tenho que introduzir medicamentos naquele local, ou para fazer uma limpeza intestinal. Quais são as indicações, né? Quando o paciente está apresentando uma constipação intestinal, as fezes estão muito ressecadas, ele não consegue evacuar, para fazer um preparo pré-operatório, no caso de algumas cirurgias que necessitam disso, não são todas, né? Quando eu preciso fazer radiografias do trato intestinal, que eu preciso estar com esse intestino limpo, e para eliminação de gases. A gente conhece o cateterismo retal mais comumente falando como lavagem intestinal, ou enteroclisma, ou enema, ou clister. O que a gente usa? Quando é um enteroclisma, é um soro glicerinado, aí eu tenho que colocar um equipo e introduzir uma sonda retal, né? O clister ou flitinema, ele já vem pronto para uso, já vem com bico aplicador, eu não preciso colocar isso num equipo e nem colocar uma sonda retal. Eu introduzo esse bico aplicador no ânus e introduzo o conteúdo do flitinema ou do clister. O Minilax, ele é mais pequenininho, é uma aplicação direta, como se fosse praticamente um supositório. Só que eu não introduzo o Minilax, o conteúdo dele vem num frasquinho de plástico com um aplicador. Então, eu introduzo a ponta do aplicador e aperto o frasquinho para injetar o conteúdo lá dentro. O supositório, normalmente, é uma aplicação direta, ele é um supositório, ele já vem, né, pronto, eu introduzo o supositório lá dentro e aí eu tenho uma absorção desse medicamento, desse supositório na mucosa. Então, aqui só para vocês verem, né, a gente tem um enteroclisma aqui, olha, um Minilax, um flitinema, que já vem com frasquinho com um bico aplicador, né, que eu coloco isso aqui no ânus e aperto aqui para injetar esse líquido. Eu vou precisar de gases, de luvas de procedimento, de avental descartável, de gel anestésico se houver necessidade, de um forro para poder proteger o local ali do paciente. Eu tenho todo o procedimento para fazer, então verificar se aquele paciente é aquele paciente mesmo, se ele realmente tem aquilo prescrito para ele, né? Faço aquela conferência, o nome completo e a data de nascimento, junto com a pulseira e com a prescrição médica. Sempre confiro o medicamento via dose e horário, preparo o material, levo o próximo do paciente, oriento esse paciente que eu vou fazer antes, solicito que ele faça o consentimento, porque se ele não quiser fazer, a gente não vai fazer. Providenciar o biombo e a privacidade, lavar as mãos, calçar as luvas, posicionar o paciente deitado do lado esquerdo com a perna direita fletida, né? Esse é o posicionamento adequado. Forrar a cama com forro e uma toalha, introduzir sempre o catéter, né, ou o aplicador, conforme a prescrição, e orientar o paciente a fazer uma inspiração profunda para auxiliar nessa introdução. Introduzir a solução, retirar o catéter e aguardar ele nessa posição durante um tempo, né? Se ele falar que está com vontade e pode ir até o vaso, aí a gente auxilia ele a ir até o vaso. Se não, eu tenho que deixar a comadre próxima e colocar nele assim que for possível. Após o efeito, se for um efeito positivo, proceder à higiene local, descartar o material, retirar as luvas, lavar as mãos, deixar tudo em ordem e anotar o resultado. Exemplo de anotação de enfermagem, né? Que a gente já conversou sobre isso. E a gente vai entrar para falar de eliminação vesical. O controle da micção,
a gente é assim que funciona. O rim, a gente sabe que constantemente produz urina. Aí o rim produz a urina, essa urina sai do rim através dos ureteres, né? São dois ureteres, um de cada lado, e eles desembocam na bexiga. A bexiga é onde essa urina é armazenada. A parte mais baixa da bexiga tem o colo da bexiga e tem um músculo, que é um esfíncter urinário. Ele fica contraído o tempo todo para deixar esse canal fechado, né? Depois disso, a gente tem a uretra, que vai até o exterior do corpo, né? Então, quando a gente relaxa esse músculo, é que a gente consegue apresentar a diurese. Algumas terminologias em relação a isso. Diurese é a eliminação urinária, o volume urinário, o xixi, né? Vesical é relativo à bexiga. Piúria é quando eu tenho pus na urina. Polaciúria é quando eu tenho eliminação urinária frequente, mais do que o normal. Poliúria é quando eu tenho uma excessiva eliminação urinária, né? Diferente de polaciúria. Polaciúria é quando eu faço várias vezes. Poliúria é quando eu faço uma vez, mas eu tenho um volume muito grande. Anúria é quando eu não tenho eliminação urinária, eu estou em anúria, não apresento débito urinário. Cistite é uma inflamação da bexiga. Cistostomia é uma abertura na parede da bexiga para drenar a urina direto, então a urina sai direto da bexiga para fora, né, aqui na barriga para fora, através de uma sondinha ou de um orifício mesmo. Disúria é quando eu tenho uma micção difícil e sinto dor ao urinar. Enurese é quando eu tenho uma incontinência urinária, geralmente noturna, acontece muito com crianças até os 7 anos de idade que fazem xixi na cama. Hematúria é presença de sangue na urina. Micção é quando eu expulso a urina da bexiga, é o ato de urinar, é uma micção. Nefrostomia é quando eu tenho uma abertura para a colocação de uma sonda direto no rim. Nictúria é quando eu tenho uma micção frequente à noite, né? As gestantes costumam ter nictúria, né? Elas vão várias vezes durante a noite. Oligúria é quando eu tenho uma diminuição da frequência urinária e retenção urinária é quando eu não tenho a capacidade de eliminar a urina, fica retendo urina ali na minha bexiga e não sai. Quando eu preciso de um cateterismo vesical? Quando eu não tenho a possibilidade de uma diurese espontânea, então eu tenho que fazer uma drenagem artificial através de catéteres. E aí esses catéteres, ou eles são introduzidos na bexiga, ou no ureter, ou mesmo na pelve renal, né? Qual é a finalidade? Esvaziar a bexiga. Pode ser para uma finalidade cirúrgica ou diagnóstica. Pacientes com incontinência ou retenção urinária também têm um indicativo de cateterismo vesical. E aí eu consigo, com isso, avaliar exatamente qual é o débito urinário daquele paciente, coletar amostras de urina e até irrigar a bexiga ou introduzir medicamentos nas cirurgias urológicas, né? Quando eu faço cirurgia de próstata, normalmente se coloca uma sonda calibrosa de 3 vias, porque eu tenho que fazer uma irrigação dessa bexiga com soro fisiológico ininterruptamente, porque senão eu posso ter a presença de coágulos obstruindo todo esse trajeto e fazendo um belo estrago ali na cirurgia e na bexiga do paciente. Aí eu tenho dois tipos, os mais comuns que vocês vão encontrar, que é o cateterismo vesical de demora, quando eu introduzo um catéter direto na bexiga através da uretra. Eu tenho um cuff na extremidade, tenho 2 vias, e uma das vias eu conecto um sistema fechado de drenagem. E eu tenho o cateterismo de alívio, que eu introduzo um catéter diretamente na bexiga, através da uretra, não tem cuff, eu coloco, removo a urina e aí eu tiro esse catéter imediatamente, ele não fica no paciente, ao contrário do cateterismo vesical de demora, que a sonda permanece naquele paciente por um tempo. Quando eu uso esse cateterismo vesical de alívio, eu posso ter o autocateterismo,
E aí é isso. Acredito no seu potencial. Boa prova para todo mundo.